No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado aí na 100,7. Começa agora o programa 18 horas aqui da Mix 100,7, a frequência certa aí no seu rádio, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Com um jornalismo sério, feito com responsabilidade, especialmente para você, ouvinte, Carlos Júnior, Cid Soares e Karime Leão. Boa noite, Karime Leão, tudo bem, tudo certo? Sexta-feira, né? Finalmente. Aê, sextou, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite, com aquelas informações que você já está habituado, com reportagens exclusivas que só a equipe do programa 18 horas oferece pra você. Muito boa noite. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Buenas noches. Bom, hoje tá todo mundo pronto pra ir pra Pampa, né? Sim. Lucian, Paulo Castro, Graciano Rebelo, Karime Leão, Carlos Júnior e toda a nossa equipe ali também vai pra Pampa. Isso, vai todo mundo ficar doidão hoje. Olha aí, o teu Trovão, velho. Trovão, ele vai estar lá em cima, sabe aquele negócio da arena lá em cima? Ele vai estar lá em cima. Gente, o Trovão, rapaz do Mano, viu? Gente, eu posso cortar o papo aqui um pouquinho? Chegou uma notícia quentinha aqui, olha. Mandato de deputado estadual do qual o povo me honrou e será, a partir de agora, minha única atividade e foco de ações públicas. Quem diz isso? Quem? Josué Neto. Portanto, registra aqui que não há participação em qualquer que seja candidatura em 2020. Acabou de anunciar. Portanto, notícia aqui. Não será candidato a prefeito de Manaus. Olha aí. Uma menos naquela grande relação de candidatos, né, Cid Soares? Tem muita São vários prefeiturados concorrendo esse ano. Boa noite, Paulo Castro, querido diretor, produtor. Boa noite, Carlão, Karime, Cid, M. Luciano, ouvinte da Mix. E aí, M. Luciano, quais são as boas para esta sexta? As boas para essa sexta-feira, que estaremos lá na Pamp. Graciano vai tocar 11 horas. Toda a turma da Mix vai estar lá hoje na arena. Vamos fazer festinha pra ele. Vamos fazer festinha pro Graciano, né? Grande Graciano. E a galera que tá no Mano, né? Já sabe. Quando eu apareço, é ingresso de cinema ou é ingresso pra algum lugar. Então hoje tem ingresso de cinema pra quem ficar comentando as matérias, entrevistas e mais aqui do 18 horas. Daqui a pouco eu volto. Valeu, M. Luciano. Muito boa noite pra você em 100,7. Começa agora o programa 18 horas desta sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019. Hoje é dia de Todos os Santos, não é isso? É dia do homem, pô. Não, Todos os Santos é hoje. Amanhã é dia de finados. Amanhã a gente tem o dia antes do dia do finado. É dia do homem, pô, hoje. Não, é amanhã. Dia de Todos os Santos. Finado. Não, amanhã. Dia dos finados. Hoje é dia de Todos os Santos. Amanhã é dia dos finados. Ok, gente, vamos seguir em frente. 6h03, cara. Simbora. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o orçamento do governo do Amazonas para o ano que vem, olha aí, vai ser de 18 bilhões e 923 milhões de reais. Vou repetir para você. 18 bilhões e 923 milhões de reais. Inclusive, isso daí confere 3 bilhões e 400 milhões de reais a mais do que o governador Wilson Lima, o que ele vai ter a mais, que teve o Amazonino Mendes, que foi o governador anterior em 2018. É muito dinheiro e não vai ser por falta de recursos que Wilson Lima não vai fazer um bom governo ou continuar colocando a culpa nos assessores. É isso mesmo, Carlão. Será o maior orçamento de toda a história do Amazonas. Pelo menos é o que prevê o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o próximo ano, que foi enviado pelo governo para a Assembleia Legislativa. Em relação ao orçamento deste ano, a lei orçamentária prevê um aumento aí de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Como diria um slogan de um famoso político local, tem dinheiro, dá pra fazer, né? Vamos aos detalhes dessa matéria com a repórter Nathalie Moraes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, não vai poder reclamar da falta de dinheiro em 2020 para resolver os problemas do estado. Até porque o orçamento estimado para o próximo ano é bilionário. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado está preparando um parecer preliminar ao projeto de lei orçamentária anual de 2020. De 18,9 bilhões, o orçamento estimado pelo estado será de 1,6 bilhão a mais que as receitas
áreas projetadas para este ano. Conversamos com o presidente da comissão, relator da LOA, o deputado Ricardo Nicolau. Segundo ele, esse parecer preliminar deve ficar pronto em até 20 dias. A lei orçamentária já tem uma previsão de quase 19 bilhões em receitas. Então nós vamos ver as destinações por secretaria, o cumprimento do percentual legal e poder recepcionar as emendas dos deputados e apresentar à Assembleia, ao plenário, um parecer definitivo. O grande desafio é poder vencer todos os problemas técnicos e nós fizemos um trabalho preventivo de orientação para que as emendas impositivas sejam integralmente cumpridas. Eu acho que esse ano nós tivemos alguns problemas e podemos corrigir para que no ano que vem nós possamos ter 100% das emendas cumpridas. Na divisão dos valores, a LOA 2020 prevê que a educação terá o maior orçamento, de 2,9 bilhões de reais. A segunda maior fatia de recursos, de 2,6 bilhões, se destinará ao setor da saúde. Já para a área da segurança pública, serão repassados 2,316 bilhões. Segundo o deputado Serafim Correia, o orçamento para 2020 precisa ser avaliado e discutido amplamente. O ano de 2019 fosse, a partir daí, uma verdadeira loucura. É importante que o orçamento de 2020 seja discutido amplamente. Sei que temos pouco tempo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Cidades. O caos na saúde do Amazonas é resultado de vários fatores: má gestão, falta de planejamento, corrupção e até mesmo roubo de materiais e medicamentos das unidades de saúde e também da central de medicamentos. Bom, e na noite desta quinta-feira, a polícia prendeu em flagrante Roger Lima Duarte Gonçalves, de 22 anos, acusado de desviar medicamentos do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, para comercializar de forma clandestina. E o volume desviado era grande. A Polícia Civil do Amazonas estima que, com a prática criminosa, Roger faturava entre 60 e 80 mil reais por mês. Imagina isso. Roger Gonçalves foi preso em flagrante na noite de quinta-feira no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, pela equipe de policiais civis da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Com ele foram apreendidos mais de 3.600 ampolas e também frascos de medicamentos. Roger Gonçalves confessou a autoria do crime e disse ainda que o medicamento era vendido para as cidades no interior do estado. O delegado titular da especializada em roubos, furtos e defraudações, Guilherme Torres, disse como foi a prisão. Nós recebemos uma denúncia da diretoria de um hospital público na zona leste de Manaus e passamos a investigar suposto desvio de medicamentos. Então já tem um mês que nós estamos nessa investigação. Nós conseguimos na tarde de ontem flagrar um funcionário terceirizado em atitude suspeita. Ele colocava algumas caixas de papelão dentro do seu carro particular. Então nós fizemos uma abordagem no momento em que ele saía do local e encontramos aproximadamente 4.000 frascos de medicamentos avaliados em torno de 39 mil reais. Ele confessou a autoria delitiva, foi flagranteado pelo crime de peculato, que é um crime praticado contra a administração pública, e foi encaminhado à audiência de custódia. Nós instauramos inquérito policial para verificar a participação de outras pessoas. Esse desvio enorme de medicamentos só mostra que a saúde no Amazonas está largada às traças, não tem um mínimo de gestão para combater esse tipo de desvio. No controle, na fiscalização, é tudo assim muito solto. E desvios em desvios somam-se aí milhões e milhões. E diante de tanto descontrole, não há dinheiro que seja suficiente para garantir que os medicamentos cheguem aos pacientes. Um simples controle mais efetivo estancaria essa sangria. E por essas e outras que faltam medicamentos nos hospitais do Amazonas. E esses são considerados os pequenos roubos à saúde. Imaginem os grandes, por conta de contratos superfaturados, medicamentos comprados e não entregues. E sempre o maior prejudicado é o paciente, que muitas vezes tem seu quadro de saúde agravado por falta de medicamentos.
medicamentos. É aquela história que a gente cansa de falar aqui no 18 horas, né? O que tá faltando é um choque de gestão, tipo uma operação de guerra mesmo, um pente fino em todos os departamentos da Secretaria de Saúde. Tudo tem que ser passado a limpo. Cidades. Olha, atenção, neste sábado o trânsito de Manaus vai ter várias mudanças por causa do dia de finados. As modificações nas proximidades dos cemitérios já começam a partir da meia-noite de hoje, para facilitar o acesso dos visitantes. Os detalhes vamos conferir com a repórter Odineia Araújo. As mudanças começam hoje à meia-noite e os motoristas vão sentir a maior modificação no entorno do cemitério São João Batista. A Rua Maceió vai ser interditada no trecho entre a Rua Domingos Lima, atrás do Reservatório Mocó, e a Avenida Álvaro Maia. O fluxo vai ser desviado à direita para a Rua Domingos Lima e, posteriormente, à esquerda para a Rua Santos Dumont, em direção à Avenida Álvaro Maia. Já no sentido centro-bairro, a Maceió vai ser interditada somente no horário da missa campal, às 6 da tarde deste sábado, no trecho entre a Avenida Álvaro Maia e a Rua Domingos Lima. Já a Álvaro Maia vai ser interditada no sentido Praça 14 Compensa, no trecho entre as ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio vai ser à esquerda para a Rua Major Gabriel, permanecendo à direita livre para a Rua Maceió, também às 6 da tarde, no horário da missa. O diretor de Controle e Gestão do Instituto Municipal de Trânsito, Sandro Moacir, disse que os agentes de trânsito vão orientar os motoristas. 294 agentes de trânsito já estão posicionados nos principais cemitérios da cidade de Manaus. O serviço já iniciou hoje, na véspera, devido à intensa movimentação, e estaremos posicionados no cemitério São João Batista, cemitério Nossa Senhora da Aparecida, no cemitério situado no São Raimundo e no Morro da Liberdade. E também iremos acompanhar a movimentação de pedestres e veículos no cemitério Santo Alberto, situado na colônia Antônio Aleixo. Nos cemitérios mais afastados, o monitoramento vai ser com apoio de viaturas e motocicletas. Nos demais cemitérios, as interdições começam às 5 da manhã deste sábado. A Avenida do Turismo não vai ser interditada. Apenas o acesso ao cemitério vai ser pelo primeiro portão e a saída pelo portão principal na frente. Nas proximidades do cemitério, no entanto, não vai ser permitido estacionar. Para atender as pessoas que vão aos cemitérios, a frota de ônibus vai aumentar neste sábado. Atenção especial vai ser dada ao Tarumã. Os ônibus vão circular com cartaz no para-brisa, informando por qual cemitério vai passar. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Cidades. Neste domingo será aplicada a primeira prova do Enem em mais de 1.700 cidades de todo o país. 5 milhões de candidatos estão inscritos na edição deste ano. No dia do exame é preciso tomar alguns cuidados, tá? Vamos conferir o que pode e o que não pode no Enem 2019, agora na reportagem de Júlia Gomes. Para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a ansiedade é ainda maior. Afinal, a primeira prova acontece neste domingo e o levantamento do INEP revela que quase metade dos inscritos, o que representa 2.400.000 candidatos, farão a prova pela primeira vez, como é o caso dos estudantes José Ramon e Derek Gesine. Mas será que eles sabem o que pode ou o que não pode levar na hora da prova? Eu acho que não pode levar o celular, coisas que pode calcular, essas coisas. O que não pode, provavelmente, é levar aparelhos eletrônicos, levar cola, calculadora, algum tipo de microfone para colar na prova. Não pode levantar a hora que quer. Para não correr riscos de ser eliminado no dia do exame, é preciso tomar alguns cuidados. Neste ano, se qualquer aparelho eletrônico emitir algum som durante a prova, mesmo estando dentro do envelope porta-objetos, o participante será eliminado. A medida é novidade em relação às edições anteriores do Enem. A recomendação é que as baterias dos celulares sejam retiradas, pois alguns aparelhos tocam o alarme mesmo desligados. Para fazer a prova, os estudantes passarão por uma revista. Lanches e artigos religiosos também serão vistoriados. Caso o participante não permita essa revista, também será eliminado. Enquanto o candidato espera pelo início da prova, quem conversar após o horário de fechamento dos portões será eliminado também. Só será possível falar com o aplicador ou fiscal da prova.
Vale lembrar que é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e de fabricação em material transparente, documento oficial de identificação original e com foto, e é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição. E se o candidato precisa comprovar que fez o Enem nos 2 domingos, deve imprimir e levar a declaração de comparecimento, também disponível na página do participante. Volto com vocês. Bom, é bom lembrar também que a segunda prova do Enem acontece no dia 10 de novembro e boa prova aí para quem for participar do Enem deste ano. Boa prova e, por favor, cheguem cedo, né? Bem alimentados. E atenção aos detalhes, né? Celular não pode tocar, claro. Tá tudo certinho, tudo tem que prestar muita atenção esse ano, meu irmão. E regra para ser seguida, nada de botar marra com fiscal, que isso aí não existe, hein? Boa. 6 horas e 16 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje foi deflagrada a Operação 404 para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual, a chamada pirataria digital. Operação em 12 estados, incluindo aqui o Amazonas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, cumpriu aí 30 mandados de busca e apreensão, bloqueio de 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo. A estimativa é que existam cerca de 4,2 milhões de sinais piratas de TV no Brasil e que o prejuízo passe de 9 bilhões de reais por ano. Política. E continua dando o que falar a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo sobre aquela volta do AI-5 que foi estabelecido na época da ditadura militar aqui no Brasil. Vamos saber como os parlamentares do Amazonas reagiram a esta fala do deputado Eduardo Bolsonaro na reportagem de Rodrigo Soares. Os parlamentares pelo Amazonas repudiam as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a ameaça do retorno do AI-5. O deputado federal José Ricardo do PT classificou absurda a declaração. Na hora que ele prega a volta da ditadura ou ações de exceção, de censura, ele está renegando aquilo que é hoje o nosso processo de eleição. Ele deveria até renunciar ao seu mandato. É um absurdo, os partidos de oposição estão aí entrando com ações contra ele, inclusive é motivo até de cassação do mandato. Se ele não acredita mais no Estado Democrático de Direito, ele deveria deixar esse mandato para outros. O deputado federal Marcelo Ramos, do PL, disse que as declarações do filho do presidente Jair Bolsonaro precisam ser repudiadas pelo conjunto de democratas do país, independente de ideologias. Primeiro, porque elas parecem simbolizar o que se discute nos porões do Palácio do Planalto. E segundo, porque a referência ao AI-5 não é um ataque genérico à democracia. A referência ao AI-5 é um ataque ao Parlamento brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal e a todas as instituições do Poder Judiciário. O senador Plínio Valério, do PSDB, disse que a declaração de Eduardo Bolsonaro é lamentável. Eu me assustei só de pensar que esse cara poderia ter sido embaixador do Brasil em Washington. Né? Já imaginou? Um cara que defende o AI-5 sendo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tudo nós tem esse lado triste, né? Que é essa insensatez do deputado, e tem um lado bom, que a gente sabe que com isso ele jamais será embaixador em qualquer lugar. Em sua rede social, o deputado federal Sidney Leite, do PSD, afirmou que o Estado democrático de direito não pode ser afrontado e o Brasil não pode regredir. Volto com vocês. E a juíza titular da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Ana Paula de Medeiros Braga, acabou de prorrogar por um período de 30 dias o inquérito policial que investiga o homicídio de Flávio Rodrigues dos Santos, que aconteceu na noite do dia 29 de setembro deste ano no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. 18 horas. Também 6 horas e 19 minutos em Manaus, você está na sintonia certa, o programa 18 horas levando a informação até você, vamos juntos até às 7 agora. Mais uma que você conferiu aqui em 100,7 na playlist da novidade, a música All the Lies, né? Uma canção aí com a colaboração dos DJs Alok e Felix Yen, da banda The Vamps. A colaboração entre o Alok e o Felix e The Vamps ganhou um clipe em maio desse ano, que foi postado no canal da Spinning Records. Esse que acabamos de conferir aí no Super App, mano. E esse clipe tem um lance bem interessante, né?
Eles não interagiram. O Alok gravou a parte dele nos Estados Unidos, o Felix Yan gravou no Japão e a banda The Vamps no Reino Unido. Cada um filmou suas partes separadamente devido à dificuldade de conciliar agendas. Quem diria, né? Pois é. Para 6h23, vamos saber como está o trânsito na nossa capital, aqui em Manaus, com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Na Avenida Álvaro Maia, nos dois sentidos, o trânsito tem fluxo bastante complicado com lentidão. E na Avenida Leonardo Malcher, na região do centro, junto à Avenida Constantino Neri, no sentido bairro, o trânsito também tem fluxo lento. 18 horas. E o coronel da reserva, Walter Cruz, é o novo superintendente regional do INCRA no Amazonas. A portaria de nomeação, assinada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O Walter Cruz, ele foi secretário extraordinário do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, e coordenou a implantação do projeto de segurança pública, o Guardian 24 Horas, em 2018 para combate à criminalidade aqui no estado. Também foi presidente da Arsan, Arsan, que é a agência reguladora dos serviços públicos concedidos aqui no estado do Amazonas, e também presidente da Manaus Trans. Muito bem, ele é conhecido por ser um policial linha de frente e especialista em planejamento. Walter Cruz foi comandante também da ROCAM e subcomandante da Polícia Militar. A data da posse ainda não foi definida, mas Walter Cruz deve assumir o posto ainda na primeira quinzena deste mês, agora de novembro. A missão prioritária do INCRA é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário. Mix. O Amazonas não conta mais com aparelho de hemodinâmica, da rede pública. O único equipamento em funcionamento pelo SUS, que ficava no Hospital Universitário Francisca Mendes, quebrou há 2 meses e não tem previsão para o conserto. A máquina faz procedimentos fundamentais como cateterismo e angioplastias, que é essencial para o diagnóstico e tratamento de doenças obstrutivas nas artérias, como infarto, AVC, aneurisma, isquemia e trombose, como explica a repórter Nathalie Moraes. A situação de pacientes que necessitam de um cateterismo ou de uma angioplastia ficou ainda mais complicada. Além do equipamento de hemodinâmica quebrado, faltam ainda materiais para execução de exames. Segundo informações de funcionários do hospital, mais de 40 pessoas estão esperando em uma lista para fazer o exame. Luciane Rocha aguarda o exame para a sua mãe e falou das dificuldades enfrentadas. Do aparelho, que não estão realizando procedimentos, e fica difícil porque nem todo mundo tem condições de fazer na rede particular e a gente fica à mercê da Secretaria de Estado ou do governo, mas a gente fica na expectativa, vendo até um ente querido, Deus o livre, partir antes de fazer esse exame por culpa desse interesse da Secretaria ou do governo, não sei, de colocar o aparelho para funcionar ou até mesmo de providenciar os materiais necessários para realizar esses exames. Os procedimentos neurológicos também não estão sendo realizados, segundo Luciane. Estão suspensos devido à falta de material para realizar os procedimentos. Então, ao certo, a gente tem esse questionamento se realmente o aparelho está parado ou se realmente é a falta de material que não permite realizar exames. Procuramos ouvir o governo do estado sobre a quebra do aparelho e a falta de materiais, mas não tivemos resposta. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. A produção de energia solar está crescendo num ritmo surpreendente no Brasil. Nos últimos 5 anos, a tarifa de energia elétrica subiu mais de 90% aqui em nosso país. Ao mesmo tempo, o preço do painel solar para geração residencial vem caindo aos poucos e já custa a partir de R$10 mil. Com isso, só este ano cresceu em quase 70% o uso de painéis solares por residências e pequenos comércios e indústrias. Mas foi só aumentar a demanda para que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, iniciasse um movimento para taxar o valor da energia solar
que o consumidor cria nas suas habitações em painéis solares. Essa iniciativa desagradou consumidores, empresários, políticos e até mesmo o próprio presidente Jair Bolsonaro, que criticou a investida da ANEEL. E para falar sobre essa mudança regulatória na geração de energia solar, está nos estúdios do programa 18 Horas, aqui na Rádio Mix, Francesco Guimarães Caterina. Boa noite, senhor. Ele que é engenheiro e mestre em energia. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Boa noite, é um prazer estar aqui junto com vocês da Mix e ter essa oportunidade de alertar um pouco a população dessa mudança que está sendo em pauta discutida. Exatamente, é a primeira pergunta, né? Quais são os prejuízos que essa taxação vai trazer para o mercado, especialmente para o consumidor? Essa mudança realmente vai prejudicar o consumidor, porque toda a energia que ele injetada na rede elétrica será descontada uma fração dela. E existe uma mudança de patamares que acontecerá nessa adaptação. E isso acaba reduzindo a viabilidade econômica desses sistemas solares fotovoltaicos, prejudicando assim a disseminação dessa tecnologia que tanto ajuda o país com a geração de uma energia limpa. O que é uma pena, né? As projeções são de que a taxação aumentaria os preços em mais de 60% da parte que é enviada à distribuidora, é isso mesmo? Na verdade não vai começar nesse patamar, na verdade são feitas... Pode chegar até isso. Isso, perfeito. Então vai ser feito tem 6 alternativas sendo discutidas, a 0 não alteraria nada. E as outras demais são feitas gradualmente a alteração, que vai prejudicando. Mas lógico, a alteração já gera um impacto negativo. E a gente está falando dessa tecnologia que ainda são 160 mil pessoas utilizando ela atualmente. A gente tem mais de 80 milhões de pessoas, consumidores no Brasil. Isso, só 160 mil utilizam ela aproximadamente. Hoje essa tecnologia, uma fração ínfima de consumidores. Menos de 1%. Menos de 1%. Houve a percepção que isso vai crescer muito e já atacaram. E a quem interessa essa mudança aí? Uma vez que o certo seria o país incentivar, né? E não querer estrangular e taxar e complicar mais ainda a vida desse setor de energia alternativa. Quem interessa essas mudanças aí, essa cobrança absurda? Então, quem que vai, no caso, estar por trás desse interesse é muito das concessionárias de energia elétrica, que se veem prejudicadas com a aplicação dessa tecnologia, porque acaba indiretamente reduzindo um pouco a arrecadação dela, mas falamos, como eu falei, de porcentagens, menos de 1% da população utiliza essa tecnologia. A gente não fala de um impacto real hoje. O impacto de efeitos positivos para o setor energético como um todo, seja na geração e transmissão de energia, acaba sendo deixado de lado, só vislumbrando esse impacto das distribuidoras de energia elétrica. Então acho que deve ser repensado isso. Sim. E no Amazonas, há uma estimativa de quantas residências já utilizam essa energia solar? Existem uma estimativa, no caso. É um estado ainda que está muito atrás de outros, no caso. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro são estados que utilizam muito mais essa tecnologia. A gente vai ver que está crescendo muito hoje, no caso, esse ano, o uso dessa tecnologia. E com essa em pauta, essa discussão, ia ser um retrocesso, né, ainda aqui para o nosso estado. Por exemplo, aqui em 2012 a gente era a terceira tarifa mais barata do Brasil. Hoje a gente está entre a sexta mais cara do Brasil. Então, aprovado isso, a gente vai ter um retrocesso muito grande e a gente vê um impacto tanto na sociedade civil, que está arcando com os custos cada vez maiores da energia, mas para as empresas principalmente, né, que é um impacto muito alto. Agora me fala uma coisa, além da questão ambiental, quais são as outras vantagens da energia solar? Olha, ela vai gerar, no caso, um alívio da rede, porque a gente está injetando em diversos pontos a energia na rede elétrica da distribuidora de energia elétrica, evita perdas na transmissão de energia elétrica, evita também a expansão do parque nosso de geração de energia elétrica, evitando assim a construção de novas hidrelétricas ou novas termoelétricas. Então a gente tem um efeito em cascata, além do efeito muito positivo em questão de geração de empregos. Dentro de todas as fontes de energia renováveis, é aquela que mais gera emprego. Agora me fala uma coisa, quais são as dificuldades e facilidades que você pode observar na questão de se colocar em funcionamento hoje isso para qualquer cidadão?
O preço ainda é o maior. Acho que o preço é o maior entrave ainda, né? Ainda é alto, ainda é caro colocar isso numa casa, por exemplo. Quando a gente fala de investimento, realmente se trata de uma alocação de capital relativamente elevada. Por que eu falo relativamente elevada? Agora, com a queda no valor dessa tecnologia, hoje, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente consegue fornecer o produto a preços acessíveis a ponto do que o cliente faz o financiamento do sistema e com a própria economia de energia que vai acontecer na conta de luz, eles conseguem em grande parte... permuta. Isso. Okay. Em grande parte dos sistemas, a economia pode pagar, no caso, o financiamento bancário. A longo prazo, né? Isso, financiamento. Assim, vai financiando, vai barateando no fim das contas. Não, a própria economia na conta de energia, em muitos dos casos, vai pagar o financiamento. Então, o cliente nem entra com capital próprio. Ele faz o financiamento no banco e adquire um sistema e com a própria economia ele pode pagar as parcelas do banco. E seria mais atraente, lógico, para aqueles clientes que têm capital próprio. Que a gente fala de um retorno do capital investido, do dinheiro investido em 4 anos, no máximo, até 2 anos para alguns clientes. Então, é uma recuperação muito rápida e a gente fala de um benefício que dura ao menos 25 anos. Então, para alguns clientes, a economia ao longo de 25 anos supera o valor de R$1 milhão. Nossa, é um valor alto mesmo, né? E para quem gasta hoje, tipo assim, R$500 de energia elétrica, quanto custaria colocar painéis solares na residência? Como é que seria? Olha, muito depende a questão da residência, o tipo de estrutura que a gente vai utilizar para anexar. Quantos ar-condicionados tem, quantas geladeiras, essa coisa toda, né? A questão até existe uma confusão a respeito disso, não importa muito o equipamento diretamente que a gente vai atender, mas a carga totalizada. Então, para nós, empresa, quando a gente faz um projeto, a gente quer saber o consumo do cliente, que a gente pode até ter uma previsão do consumo só sabendo quanto que ele tem de despesa. Ok. Para responder a sua pergunta, uma conta de energia de R$500, estaria na faixa aí de 12 a 16 mil reais que você pode investir, que vai atender, no caso, de forma satisfatória a sua conta de energia. Perfeito. Muito bem, voltando aí à questão da taxação. Há críticas de deputados e senadores, até mesmo o presidente, o Jair Bolsonaro, já se posicionou contra essa taxação. Mas a Anael continua insistindo. Existe a possibilidade de isso não acontecer ou não tem como voltar isso aí? Olha, o que vai acontecer, que está previsto, é que vai ter uma reformulação dessa lei da Resolução Normativa 482, que fala de geração distribuída, que é o meio que a gente aplica energia solar. Mas não tem nada concreto ainda. Lógico que existe muita força, no caso da sociedade civil, de empresas, seja empresas que vão instalar sistema solar, contra essa reformulação da forma que está sendo discutida. Deveria ser de forma diferente essa aplicação. Lógico que a gente entende que existem custos da concessionária, mas os benefícios, como eu falei e ressalto aqui, sobrepassam esses custos. Ok, bom, é muito assunto e é interessante, é claro que todo consumidor tem curiosidade, quem tem interesse também, né, em saber, mas fica para próximos encontros, não é? Muito obrigada pela sua presença, conversamos com Francesco Guimarães Caterina, ele é engenheiro e mestre em energia e falamos sobre energia solar. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas e suas considerações finais. Muito obrigado a vocês e a Mix por dar essa possibilidade e essa abertura para falar de um tema tão importante para a sociedade. Perfeito, obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite, agora são 16 horas e 36 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 Horas. Agora chegou a vez de mais uma música aqui em 100,7 no 18 Horas. Vamos à playlist do 18 Horas para você. Playlist. Uma canção aí do escocês Calvin Harris. A música faz parte do 5º álbum de estudo do DJ. O single foi anunciado no Twitter de Calvin Harris 5 dias antes do lançamento e após ser lançada, a canção ultrapassou quase meio milhão de views em pouquíssimas horas. E essa foi a primeira música cantada por Calvin Harris e o vídeo, que tem vários efeitos especiais, ficou simplesmente sensacional, como você conferiu aí no app Mano. Show de bola. Mix.
O Hospital de Parintins corre o risco de fechar as portas por falta de recursos. O Ministério Público do Amazonas abriu processo para identificar medidas e evitar o fechamento da unidade que atende, além de Parintins, a demanda de outros 7 municípios do estado. A repórter Odiné Araújo tem mais informações. O Hospital Padre Colombo, criado pela Diocese de Parintins, funciona há 43 anos e atende a uma média de 10 mil pessoas por mês, mas esse número está comprometido por precariedade na unidade. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, o hospital corre o risco de reduzir o número de atendimentos ou mesmo fechar as portas por falta de recursos, como equipamentos e medicamentos. O Diário Oficial do Ministério Público do Estado publicou portaria esta semana com o objetivo de identificar as medidas que podem ser adotadas para evitar o encerramento das atividades do hospital. Por determinação da promotora de justiça Marina Campos Maciel, o Ministério Público também vai acompanhar e garantir a adoção dessas medidas. Entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Parintins e com o governo do estado e, a princípio, a Prefeitura Municipal de Parintins vai ceder 10 funcionários para o Hospital Padre Colombo aí nos meses de novembro e dezembro, e com isso nós vamos evitar que o hospital feche a sua urgência e emergência noturna nesses próximos meses. Além dos moradores de Parintins, o hospital atende pessoas de outros 7 municípios do Baixo Amazonas, como Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Urucará e Maués, além de cidades como Juriti, Faro e Terra Santa, no Pará. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado para saber sobre as providências do governo do Amazonas para evitar o fechamento do Hospital Padre Colombo, em Parintins. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. Volto com vocês. Economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prepara para apresentar na próxima terça-feira um pacote que prevê cortes nos incentivos fiscais atualmente em vigor. A notícia foi publicada pelo jornal O Globo. Segundo o jornal Carioca, a proposta prevê o corte linear de 10% nos chamados gastos tributários, que são os incentivos a setores da economia por meio de redução de impostos. Isso inclui programas como o Simples Nacional. A medida pouparia apenas incentivos regionais, ou seja, os da Zona Franca de Manaus estariam fora dessa medida aí, viu? Excelente. Vamos conferir mais detalhes com o repórter Azaf Augusto. Os cortes que vão ser apresentados no pacote do ministro Paulo Guedes devem poupar apenas incentivos regionais, como a Zona Franca de Manaus. Essa medida deve significar uma folga de 27 bilhões de reais no orçamento do próximo ano. Apesar da informação sobre a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus como uma exceção a esses cortes, o senador Plínio Valério afirmou que a bancada do Amazonas está atenta para todos os detalhes que vão ser apresentados por Paulo Guedes. Esse pacote aí do Guedes, a gente tem que estar de olho. Com certeza vem essa questão tributária e ele vai mexer nos incentivos fiscais da Zona Franca. A gente tem que estar mais do que nunca atento. Mas nós estamos sim. Os 3 senadores do Amazonas estão atentos a isso. O deputado federal Marcelo Ramos afirmou que a decisão de Guedes é coerente com o discurso de preservação da Zona Franca de Manaus. É uma medida coerente com o discurso de preservação da Zona Franca de Manaus, feito pelo presidente Bolsonaro durante a campanha e reafirmado já no exercício do mandato. E certamente é fruto também de uma luta bastante efetiva da nossa bancada, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, que temos sido absolutamente vigilantes para defender as nossas vantagens comparativas e, consequentemente, defender os empregos dos amazonenses. Volto com vocês. Muito bem, 6h45 em Manaus. Cid Soares. Rapaz, olha, eu já tô preocupado, é amanhã. Tô preocupado com esse lance do trânsito amanhã. Vai. Mas vamos lá. Dia dos finados, vamos ficar tranquilinhos, né? Uhum. Vamos de música? Bora. Vamos lá. Mais uma participação não creditada nos vocais. Cantor norte-americano de soul, Aloe Black. A música foi lançada como o primeiro single do álbum de estreia de Avicii, intitulado True. Pois é, esse clipe é interessante porque ele mostra 2 irmãs que estão indo pro show
né? O Ultra Music Festival, que foi onde o Avicii tocou pela primeira vez Wake Me Up. Sensacional. Muito, Bacana. muito clima. Tremendo revival. Saber como está o trânsito agora? Bora lá? 18 horas. Trânsito. Vamos lá, Carlão, conferindo mais uma vez. Na Avenida Efigênio Salles, no sentido centro, próximo ao Tribunal de Contas do Estado, o trânsito tem fluxo intenso. E na Avenida Humberto Calderaro, em toda a extensão, o trânsito tem fluxo complicado, com intensidade também. Mix. Bom, a Amazonas Energia foi a campeã em reclamações dos consumidores no Procon Amazonas. No período de janeiro a outubro, foram 2.254 reclamações contra a empresa. A maioria por causa dos valores das contas de energia questionados pelos consumidores, além das frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica. A Amazonas Energia passou para o comando do consórcio Oliveira Energia Atem em abril deste ano e enfrentou uma série de problemas com fornecimento por causa do parque sucateado deixado pelo sistema Eletrobras. A empresa garante que está fazendo investimentos para melhorar os serviços. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frates, afirma que o órgão tem cobrado de forma mais energética uma resposta da empresa Amazonas Energia, mas reconhece também que depois da privatização houve melhoria no fornecimento, apesar de ainda existirem aí outros problemas pontuais. 18 horas. Carlão, agora Bora. 6 horas e 52 minutos. Vamos conferir o que bombou na internet durante essa semana com Tá na hora. Que bombom. o pra lá de bem-humorado. Pessoal do Mano, não perca essa porque tá sensacional. Grande Cássio caso. Nascimento, vamos lá, solta aí. Bora lá. E aí, pessoal? Dormimos em outubro, acordamos em novembro, o penúltimo mês do ano. É, galera, o ano voou e muito meme rolou. Mas vamos ver agora o que bombou na internet nesse finalzinho de outubro. Esse aqui foi muito louco. Quem é fã de MasterChef deve conhecer o chefe francês Eric Jacquin. Ele tem um programa chamado Pesadelo na Cozinha, em que restaurantes precários passam por uma reforma radical. Jacquin foi visitar o restaurante Pé de Fava, do proprietário Fábio Lima, que fica na cidade de Guarulhos, em São Paulo. E ao chegar lá, o chefe foi na área dos freezers e acabou sendo surpreendido por uma decisão tanto quanto sem noção do proprietário. Ele desligava o freezer à noite para economizar energia. Aí, mano, o francês pistolou total. Sente só o clima. Você é vergonha na profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Deu até ânsia de vômito no chefe. Ele tocou o terror no restaurante. Aí o proprietário, nada esperto, botou a culpa no funcionário dele. Abra aí, Edmilson, pra ver tuas cagadas. Não, a cagada é minha, mas quem é o dono desse restaurante é você, Fábio, né? Eu não. Pode uma coisa dessa, rapaz? Só sei que o Jacquin fechou o restaurante e expulsou até os clientes. Eu não quero mais ninguém aqui. Pode sair, gente, pode sair. Tem. Isso aí gerou meme atrás de meme. Tipo como esse aqui. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! O proprietário falou que recebeu até ameaças e avaliações negativas após o programa. E que o povo até liga pro restaurante pra perguntar se o freezer tá ligado. Mas segundo ele, já está tudo normal com o restaurante. E que ele pensa até em um projeto de expansão. É, cara, vamos fechar a semana com ele. O mito dos memes. Bolsonaro, que deu uma pistolada alta nessa semana nas redes sociais. Então, o duelo de Rede Globo contra Bolsonaro está longe de acabar. Tudo começou quando a Rede Globo veiculou no Jornal Nacional que o nome do presidente estaria envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco. Meu irmão, pra quê? O cara fez uma live no Facebook logo no dia seguinte, muito do seu pistola. E a fala que mais viralizou da live foi essa. O tempo todo infernizo a minha vida! Daí esse trecho do vídeo tá sendo usado pra tudo que é meme. Exemplos. Eu no Natal, quando minhas tias vierem perguntar sobre namorada ou namorado, O tempo todo infernizo a minha vida! eu quando estou tentando dormir à noite, mas as carapanãs não deixam, O tempo todo infernizo a minha vida! Bolsonaro pistola com a voz de esquilo. Bolsonaro pistola versus Jacquin pistola. Tá me ouvindo? O tempo todo infernizo a minha vida! Cala a sua boca! E eu quando falam que eu só falo de Bolsonaro no quadro que bombou na internet. Cara, o que eu posso fazer se o presidente é uma máquina de memes, mano? E ficamos por aqui nesse clima de Halloween. Desejo a vocês um excelente penúltimo mês do ano. Volto com vocês aí no estúdio. Ah, show de bola. O problema é que a gente não espera isso. Cara, o melhor é minhas tias perguntando e os namorados. O tempo. E os namoradinhos, né? Essa foi demais. Namoradinhas. Ou isso. Eu não sei. Lá, né? Enfim. Enfim, me entreguei. Luciano. Olha lá, M. Vamos lá.
Ei, Luciano. Quando dizem que eu só dou ingresso pra uma pessoa aqui no mano, né? A gente coloca o meme Pronto. aí. Pois é, ó, quem ganhou o ingresso hoje foi a Taimara Siqueira. Parabéns, querida. Valeu. O tempo todo. Segue, mano, segue. 18 horas. Ai, o Amazonas tem mais da metade dos seus municípios em situação crítica no índice de gestão fiscal. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro fez um mapa da saúde financeira dos municípios brasileiros e, na avaliação geral, 74% das cidades brasileiras apresentam gestão fiscal difícil ou crítica. Confira aí na reportagem de Júlia Gomes. O estudo tem como base os dados fiscais oficiais de 2018. Dentre os municípios amazonenses analisados, 35 estão em situação crítica quando o assunto é gestão fiscal. 21 em situação de dificuldade, outros 5 têm situação considerada boa e apenas 1 em situação excelente. A capital, Manaus, que ficou entre as 3 cidades brasileiras que mais cumpriram com a lei de responsabilidade fiscal. As cidades que compõem a região metropolitana da capital foram classificadas com a gestão crítica ou em dificuldades. O município de Fonte Boa ficou em último lugar no ranking das cidades amazonenses analisadas. O índice Firjan de gestão fiscal considera 4 indicadores para avaliação: autonomia, que verifica a relação entre as receitas da atividade econômica do município e os custos para manter a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, gastos com pessoal, liquidez, que verifica a relação entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixas disponíveis para cobri-los no exercício seguinte. Dentre os 5.337 municípios brasileiros analisados, 73,9% estão em situação fiscal difícil ou crítica. São 3.944 cidades nesta condição e 1.856 não se sustentam. Volto com vocês. Agora 6 horas e 57 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o orçamento do Estado para o ano que vem, apresentado pelo governo à Assembleia Legislativa, é mais de 3 bilhões, maior do que o de 2018. Na lei orçamentária apresentada pelo governo, é possível ver que o orçamento de 2019 já foi mais de R$1 bilhão maior do que o de 2018. Esses bilhões, todos a mais no orçamento da atual administração, não permitem qualquer desculpa para o governo do Amazonas dar para não resolver os problemas do Estado. É a prova inequívoca de que o Estado foi entregue pela administração passada em condições financeiras bastante razoáveis. E quem está apresentando esses números é o próprio governo. Estão todos lá na proposta de orçamento para o ano que vem. É preciso apenas que a população fique de olho e cobre ações efetivas dos governantes para melhorar a segurança pública e principalmente a saúde. Muito bem, tenham todos aí uma boa noite, um bom final de semana, Cid. Eu espero que seja um dia de muita reflexão, né? O dia dos finados. Um bom descanso para todos e a gente se vê na segunda-feira. Sérgio Bartolo hoje conosco aqui, né? No finalzinho do programa, tudo bem? Boa noite. Uma boa reserva, substituição. Diretor de conteúdo e tudo mais, né? O cara do 18horas.com.br lá, né? Karime. Ok, gente, uma boa noite pra você. Obrigada pela companhia. Até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você